E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre por que o feed ele é importante em todo aplicativo, por que todas as empresas usam a estratégia de ter um feed. E nesse vídeo aqui eu quero apresentar para vocês o componente Collection View, que é um componente que a gente utiliza para criar o nosso feed no .NET MAUI, para fazer diversas outras funcionalidades. Você pode fazer um carrossel, um onboarding, um sistema parecido com os stories do Instagram. Vem comigo que nesse vídeo aqui agora eu vou te apresentar como usar o Collection View, as boas práticas e também alguns segredinhos de coisas que a gente pode implementar para deixar o seu aplicativo cada vez mais interessante. Vem comigo que a gente vai ver tudo isso junto agora no código. Então vamos para o código agora criar alguns modelos utilizando o Collection View. Eu vou apresentar para vocês algumas possibilidades de criar templates diferenciados e alguns segredinhos ali que vão te ajudar no seu dia a dia com o seu desenvolvimento, tá bom? Vamos para o código. Praticamente eu criei aqui um aplicativo .NET MAUI do zero, simplesmente dei um file new project, até o próprio padrão que vem aqui na plataforma. A única coisa que eu fiz é que eu adicionei aqui algumas imagens. Coloquei aqui umas imagens de alguns pets que a gente vai utilizar aqui no nosso exemplo. E também fiz algumas coisas, já deixei alguns códigos prontos para não ficar tão chato, vocês veriam codificando. O que eu fiz aqui, eu criei uma modelzinha bem simples, tá? Que tem um texto e tem aqui uma imagem. Essa model vai ser utilizada para a gente fazer o binding, então criei também a nossa view model. Instalei o pacote do MVVM Toolkit, esse pacote aqui, ó, e criei uma view model base chamada bem simples aqui de view model, que herda de observable object, que tem uma lista de pets fofinhos, que serão os pets que a gente vai fazer aqui a amostra do nosso código, tá? Então isso é o que eu deixei pronto para vocês. Bem simples, tá? Uma model e uma view model bem simples. Vamos copiar aqui a nossa view model, vamos fazer o binding dela aqui já, criar aqui a nossa... Vamos fazer primeiro a limpeza aqui do código, né? Vamos tirar isso, ó. Private read only, minha view model, vamos colocar assim, ó, view model igual, vamos deixar assim, private read only, view model, aqui a gente vai instanciar a nossa view model, igual a new view model, e vamos falar que o binding context dela é igual a nossa instância da view model, né? Quem vai fornecer dados para a nossa tela é essa classe aqui, a view model. Beleza. Então agora a gente vai fazer a limpeza do nosso XAML. Vamos criar aqui um label, text, pets, fofinho. Só para a gente rodar aqui o nosso código. Vamos rodar aqui para deixar ele do jeito que está aqui, do jeito simples, né? Já para só mostrar por enquanto para a gente só o nosso label. Perfeito. Mostrou aqui o nosso título. Só dar um padding aqui para ficar mais organizado, um padding de 30, font size igual large, escrevi errado, ok, beleza. Confere aqui embaixo o link para download do nosso e-book que vai ensinar você a construir um feed de dados em .NET MAUI rodando no Android e no iOS. Ali nós apresentamos todos os conceitos de view model, fazendo binding, linkando todo o conteúdo visual e tá imperdível. Link para download gratuito aqui embaixo. Agora vamos criar a nossa Collection View. Controle tão esperado. Mas para a gente criar a Collection View, nós precisamos colocar isso aqui dentro de um Vertical Stack Layout. Aqui, Collection View. Criamos a nossa Collection View, não tem nada exatamente. Vamos fazer o item source dela. Quem vai fornecer os dados para essa Collection View vai ser o nosso binding pets fofinhos, que é o que está aqui cadastrado na nossa View Model. Esse aqui, ó, pets fofinhos. Vamos colocar aqui e aqui vai ser o P maiúsculo, colocar desse jeito. Antes da gente fazer o binding da nossa view model, vamos tipar essa classe, né, esse XAML, para trabalhar com os dados tipados. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um XML NS namespace, vamos chamar aqui de local mesmo, e ele vai ser namespace, né, que é por padrão, e o nome do namespace que eu quero utilizar. O nome do namespace que eu quero utilizar, se a gente vir aqui, ó, é esse namespace Collection View. Então vamos colocar aqui. Agora a gente vai fazer o xDataType. Quando você faz isso, você diz que a sua view model ela vai responder a este controle. Ela vai responder exatamente, ela pertence a esse tipo de controle. Então a gente tipou, vamos colocar aqui agora a nossa Collection View, vamos falar que o item source dela é o binding, vamos ver, ele tem que achar aqui a nossa View Model, não achou ainda, vamos ver por quê. Collection View, Public Partial Class. Vamos colocar aqui em cima da nossa View Model um Observable Object para poder fornecer a instância
dessa classe aqui, já com os bindables para a gente poder colocar no nosso XAML, né? Quando a gente adiciona esse observable property, o source generator já gera para a gente um monte de coisa que a gente deveria gerar na mão, um monte de código, né? Então, vamos deixar desse jeito. Automaticamente, quando a gente vir aqui na nossa collection view agora, nós temos aqui o pets fofinhos para a gente poder fazer o binding. Ele já criou para a gente tudo isso, então evita bastante um retrabalho, ficar escrevendo um monte de código. Se eu colocar para rodar agora, vamos ver qual vai ser o comportamento. Legal, a nossa list view foi populada com os dados. Agora nós vamos trabalhar com os templates. A Content Page fornece para a gente uma parte escrito Resources, que é um lugar onde a gente pode colocar diversos templates e coisas que a gente usa na aplicação, né? Então a gente cria aqui um Resource Dictionary e podemos criar aqui os Data Templates. Ó, vamos criar aqui um Data Template. Repare que agora eu estou criando o Data Template fora da Collection View. Vocês vão entender por quê. Ó, vamos criar aqui um Data Template. Para criar um Data Template aqui, a gente precisa dar um x:\keyname para ele. Vamos colocar assim, ó, lista. E vamos fazer aqui o desenho desse nosso template. Então vou colocar aqui uma border, por exemplo, que vai ganhar um stack layout, que vai ganhar um name, um label text, que vai ser o nome do pet, que vai ganhar abaixo uma imagem, que é a imagem do nosso pet. Imagem, source, vou colocar nada por enquanto. Então agora a gente pode utilizar este data template assim na nossa list view, na nossa collection view. Item template, eu posso usar agora como static resource lista. Quando eu faço isso, automaticamente já muda aqui a maneira que os dados estão sendo exibidos. Por quê? Agora, o nosso Collection View está bebendo da fonte do Data Template aqui. Vamos deixar um pouco mais bonito? Vamos fazer o binding aqui, ó. Vamos pegar aqui nossas propriedades. Então, eu tenho texto e imagem. Então, vou colocar aqui que em vez de estar escrito, vai ser binding texto. E aqui vai ter um binding de imagem. Vamos ver como que ficou. Imagem e aqui texto. Vamos recompilar, às vezes é necessário no .NET MAUI. Ele reclamou aqui que a gente não tipou este cara. Ele está falando que texto e imagem não existe na nossa ViewModel. Então a gente tem que fazer o quê? Colocar aqui o xDataType, ele está sendo bindado agora com esse cara item do Collection View. Então, quando a gente faz isso, quando você trabalha com dados tipados, você força que o seu XAML realmente conheça a propriedade da sua ViewModel. Então ele não permite se o nome da propriedade está diferente. Isso é muito bom porque deixa a sua aplicação extremamente performática e ajuda muito para você ter mais performance, você tem mais benefícios de utilizar os dados tipados. Eu recomendo que toda vez você faça os dados tipados, tá? Olha que legal, nós já temos aqui os nossos pets fofinhos. Vamos dar uma mexida aqui na nossa tela. O nosso Collection View aqui ele não está scrollando direito, depois a gente melhora. Vamos tirar aqui, ó, Stack Layout, por exemplo. Então repara, a gente tem aqui o dado já sendo mostrado. Vamos melhorar esse nosso card aqui. Vamos colocar aqui como font size large. Vamos dar um spacing aqui de 10 entre um e outro. Vamos melhorar o border, stroke shape, round rectangle de 10, por exemplo. Vamos deixar assim para ver. Colocar aqui o background sem background, stroke ticks. Colocar aqui a grossura da nossa border 2. E olha que legal. Vamos tirar o padding aqui. Eu não gostei do padding. Eu gosto assim e vou dar um margem aqui no nome, ó. Beleza, já ficou melhor, já deu uma cara interessante pra gente. Vamos limitar o tamanho da imagem aqui também, ó, vou colocar aqui 160, não, 260. Vamos limitar o tamanho da imagem aqui em 270, para ficar mais fácil da gente ver. Vamos envolver aqui, eu vou tirar essa parte, vamos deixar só o nosso Collection View por enquanto, para vocês verem. Olha que legal. Temos aqui algumas imagens dos nossos pets fofinhos. Algumas imagens não estão pegando tela cheia, porque a gente precisa mexer no aspecto dela. Lembre que todas as imagens aqui estão todas fora de um padrão, tá? Então, por isso que fica assim, tá vendo? Tá meio esticado de um lado e as outras imagens estão legais, né? Então, tem uma ali que não carregou. O pet 9 não carregou e o pet 5. Vamos ver por quê? 9 e o pet 5. Pet 9. É porque tá JPG aqui, ó. JPG e o pet 5 provavelmente é a mesma coisa. Vamos recompilar aqui tudo. Legal. Temos aqui a nossa lista vertical. Então esse aqui é o nosso template modelo, tá? Agora eu vou ensinar para vocês como que a gente trabalha com um conceito chamado de load more. Conforme as pessoas vão fazendo scroll no feed, ele vai carregando os dados embaixo dos panos para que pareça que os dados são infinitos. Isso é uma estratégia de cache muito legal. É uma estratégia que praticamente todo aplicativo usa, que é você poder
falar que quando faltar tantos itens para acabar a lista, automaticamente você quer que o sistema já dispare um evento que busca, a partir daquele último item, mais itens para que a lista pareça infinita. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai aumentar bastante o nosso data source aqui. Eu vou colocar para gerar milhões de registros e para a gente poder ter dado para poder fazer o scroll aqui várias vezes, tá? Então, vamos para a nossa view model, tá aqui. Hoje ela tá só com 10 itens, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um for, que vai ser até 300, por exemplo. Então ele vai percorrer isso várias vezes e a gente vai fazer o quê? Em vez de dar várias vezes esse mesmo item aqui, em vez de criar isso várias vezes, a gente vai simplesmente pegar esses nossos pets fofinhos aqui e vai adicionar mais itens, né? Então nós vamos adicionar aqui, ó, vários pets, ou seja, nós teremos vários pets, mas as imagens serão sempre aqui a imagem, eu vou colocar aqui sempre uma imagem fixa aqui a 1, tá? Para facilitar. Então é para a gente ter 310 itens da nossa lista. Vamos rodar aqui só para ver se isso aqui vai funcionar. A ideia aqui é só ter volume, para a gente poder, quando for fazendo scroll, o nome do pet ele tem que ir alterando para a gente ver que ele está carregando um outro dado. Então olha que legal, a gente tem aqui, ó, um monte de pet, tá? Aqui ele carregou tudo, mas a gente vai fazer o conceito de load more agora. A gente vai fazer um conceito que conforme nós vamos buscando, ele vai trazer para a gente. Então a gente vai carregar aqui, nós teremos dois data sources agora. Nós teremos este aqui, que são todos os pets fofinhos, e nós teremos aqui um private list. Vamos colocar aqui como itens visíveis, ó. Itens visíveis. Esses itens visíveis, a gente vai iniciar ele com os primeiros 10 itens aqui do pet fofinho, tá? Take 10, ponto to list. Ou seja, nós temos dentro do pets fofinhos aqui dessa nossa data source 310 registros, só que nós só vamos exibir na nossa lista agora os primeiros 10. Por quê? Porque agora eu vou falar o seguinte, que quando faltar 5 itens para acabar a lista dos itens visíveis, nós vamos buscar mais 10. E assim o ciclo, né, fica infinito até que os dados acabem. Então, beleza, nós temos aqui, ó, no máximo... acho que eu tenho que trocar o data source aqui da lista. Nós vamos trocar agora para itens visíveis. Aqui, em vez dele beber dessa lista de pets, ele vai beber aqui do itens visíveis. Faltou a gente colocar aqui o observable property. Quando a gente faz isso, ele aparece aqui pra gente, ó, itens visíveis. Beleza, então agora nós temos que ter 10 itens na lista. Legal, a nossa lista aqui, ó, acabou com 10 itens. Então agora nós vamos implementar o load more, tá? Conceito de load more. Conceito de load more, a gente vai precisar de um command novo. Então a gente vai criar aqui um private task chamado carregar mais. E a gente vai exportar ele aqui como relay command, porque é a nossa model que vai utilizar, sync task. E aí nós temos que habilitar algumas coisas no nosso collection view. Nós vamos vir aqui agora e falar o seguinte, aqui o items remaining threshold, eu vou colocar aqui como 5. Vai ser 5. E quando faltar 5 itens para acabar a lista, ele vai chamar esse método, carrega mais command. Vamos ver se isso vai funcionar. Então a gente vai colocar aqui um breakpoint na nossa lista. Quando eu dar o scroll agora e faltar 5 itens para que a lista acabe, ele vai disparar um evento colocando o breakpoint nesse carrega mais. Olha que legal. Não tem nada parado, vamos scrollando. Chegou, faltou, ó, 4. Na hora que bateu no 5, chamou o nosso método aqui, olha que legal. E aí, com isso, a gente vai implementar agora a função de carregar mais. Então nós vamos fazer o seguinte, se já estiver carregando, return. Simples, falha rápido. Caso contrário, a gente marca carregando para true, ou seja, não está carregando, ele vai ter que marcar que está carregando. Aqui, a gente vai colocar um await task.delay de 300 milissegundos, tá? E esses 300 milissegundos vai funcionar para a gente praticamente como um debounce. Se você não sabe o que é debounce, é praticamente uma técnica que evita execuções sem controle nenhum, né? Múltiplas execuções desse tipo. Praticamente esse conceito. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, itens visíveis, nós vamos colocar aqui que são os itens que a gente tem na nossa tela, ele vai ser igual. Nós vamos adicionar nos nossos itens visíveis 5 itens do nosso data source, pulando já os itens que nós temos. Então, para fazer isso é fácil. Nós fazemos assim, ó, itens visíveis é igual aqui os nossos itens visíveis. Vamos colocar de novo aqui a variável. Itens visíveis. Pegando aqui os pets fofinhos. Dando um skip nos 5 que a gente já tem, né? Dando skip aqui, na verdade, nos que a gente já tem. Na verdade, todos que a gente já tem, ponto count. E a gente vai obter aqui mais
5 itens. Então vamos adicionar de 5 em 5 na nossa lista, tá? Isso aqui faz o quê? Ele adiciona na tela visivelmente 5 itens, pulando aqueles que eu já tenho na minha lista. Entendeu que legal? E a gente precisa vir aqui e marcar depois que o carregando está false. A gente já carregou, já colocou os dados na tela, que a gente já colocou, e aqui a gente precisa informar a variável que a gente já carregou os dados na tela. Vamos ver como que funciona? Vamos colocar um breakpoint aqui, vamos fazer a execução. Então, lembre-se que na nossa primeira execução nós tínhamos apenas 5 pets e parava em 5 pets. Então vamos rodando. Olha, quando chamou o quinto pet, já caiu aqui, não está carregando, então ele marcou como carregando, fez um debounce, adicionou os itens e marcou como carregando false pra gente. Então nós temos mais aqui 5 itens. Se eu colocar aqui, ó, vamos ver os pets sendo adicionados. Olha que legal. Ó, 14, 15, 16, 17. E com isso a nossa lista ela vai ficar praticamente infinita, adicionando os itens até dar os 310. Eu quero que você repare nessa barrinha aqui, ó, que é a barra que vai contando os itens. Olha, quando a gente chega nos itens, ela automaticamente já faz o carregamento e ela sobe. Com isso a gente tem o nosso carregamento praticamente infinito. Muito massa, né? Confere aqui embaixo o link para download do nosso e-book que vai ensinar você a construir um feed de dados em .NET MAUI rodando no Android e no iOS. Ali nós apresentamos todos os conceitos de View Model, fazendo binding, linkando todo o conteúdo visual e tá imperdível. Link para download gratuito aqui embaixo. Então nesse vídeo a gente aprendeu um pouco mais sobre como organizar melhor aqui os nossos data templates em dicionários de recursos e aprendemos a fazer o nosso load more de uma maneira bem simples, tá? Didática, só para vocês entenderem o conceito. Claro que existem maneiras mais elegantes de fazer, com task cancellation source, com semáforo, mas é um conceito para outra aula, né? Por enquanto a gente vai ficando por aqui, esse é o conceito que eu queria trazer para vocês, e fique à vontade para escrever aqui nos comentários o que vocês acharam, quais são as usabilidades que vocês têm para as collection views, e se você imagina aplicando este conceito em algum momento do teu projeto.